Olá, hoje é quarta-feira, 23 de novembro. Por que alguns bebês nascem com lábio leporino e como é o tratamento para fazer a correção da abertura entre a boca e o nariz? As novidades em tratamentos neurológicos. Aqui no estúdio nós vamos conversar com um especialista sobre esse assunto. A Arena ao Ar Livre, que será construída no Espaço Cultural Roseli Doleski Preto, junto aos museus e ao Teatro Municipal de Passo Fundo. E ainda o trabalho da ONG Parceiros Voluntários em Marau. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Uma má formação que pode ser detectada no bebê ainda dentro da barriga da mãe. A cada 10 mil nascimentos, 8 crianças apresentam a fissura lábio-palatina, popularmente chamada de lábio leporino. O Brasil já registra mais de 150 mil casos por ano e Passo Fundo é referência na região na segunda fase do tratamento. Pelo menos 150 bebês por ano nascem com fissura lábio-palatina, conhecida como lábio leporino, uma má formação no céu da boca, com uma ou mais falhas no lábio. Elas alteram a anatomia normal e podem interferir na fala, na audição, na deglutição, na respiração e nos dentes. Pura e simplesmente é um não fechamento dos tecidos no centro da face. Por algum problema genético ou não, esses arcos branquiais não se fecham de forma correta na região do lábio ou do palato. O diagnóstico deve ser feito ainda dentro do ventre das gestantes, a partir de um exame de ultrassom. As causas das fissuras ainda são desconhecidas. Ocorrem por uma combinação de predisposição genética e fatores ambientais. A genética inclui a hereditariedade, enquanto os fatores ambientais podem estar relacionados a infecções, agentes químicos, fármacos, drogas, vírus e toxinas. Essas fissuras de fundo genético são responsáveis por 25% aproximadamente dos lábios leporinos, vamos falar assim, Os outros 75% ainda permanece como uma certa incógnita na saúde, na ciência. A Giovana tem 21 anos, é natural de Palmitinho, mora em Frederico Westphalen e se desloca a Passo Fundo para fazer a segunda fase do tratamento. As intervenções cirúrgicas iniciaram na infância e desde então ela operou praticamente uma vez por ano. Comecei as minhas cirurgias com 3 meses de idade. Bem pequena ainda, total apoio da família, No começo eles ficaram meio assustados, mas os médicos, mesmo lá de Palmitinho, já encaminharam nós para Porto Alegre, Comecei bem pequena, então teve bastante apoio, bem tranquilo. A Giovana foi uma paciente que a gente operou há 3 anos atrás. O primeiro diagnóstico que a gente fez na Giovana é que era um caso muito bem conduzido, Toda a primeira fase dela foi muito bem conduzida, o que facilitou o nosso trabalho. Então a gente não teve que fazer nenhum retoque nessa primeira fase. Então a gente pegou um caso muito bem conduzido e que a gente operou a deformidade óssea dela. A primeira fase do tratamento se dedica ao fechamento do lábio e do céu da boca. Depois, sim, os pacientes podem se submeter a procedimentos complementares, plásticos e ósseos. Os cuidados são contínuos e envolvem uma equipe multiprofissional. Com o auxílio de dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, é possível sim ter uma vida completamente normal, desde que a família busque ajuda cedo e não se assuste com o diagnóstico. A psicologia ela tem um papel importante nesse começo que se volta muito para a família, Se a gente pensar que a nossa primeira forma de comunicação está no nosso rosto, na nossa face, quando se recebe um bebê que tenha um lábio leporino, uma fenda de palato, é um impacto. A família precisa compreender que é algo que tem como se resolver, mas que é um processo que vai começar ali e vai decorrer da vida, até a vida adulta, passando por diversas etapas. O pai que recebe um diagnóstico, eu acho que sofre um grande choque no início.
né? Imaginando que o filho vai ter alguma limitação social, funcional para o resto da vida, né? Passam várias coisas. Será que esse meu filho vai ter uma deficiência de aprendizado, alguma coisa assim? Se ele procurar o tratamento o quanto antes, as sequelas serão mínimas e serão sempre controladas. Eu sempre, desde pequena, nunca me importei, acho que com isso, nunca levei assim, né, como algo ruim. Eu sempre tive pensamento positivo mesmo, sempre tive muita força de vontade para lutar e com o apoio da minha família, então foi melhor ainda. Passo Fundo é referência na segunda fase do tratamento aqui na região. Foi com o Dr. Renato que a Giovana realizou seu último procedimento cirúrgico. A área bucomaxilofacial se envolve com a ortodontia para corrigir a posição dos ossos maxilares, que podem crescer de forma inadequada devido às cicatrizes das primeiras cirurgias. Nós temos um serviço de residência aqui neste hospital, né, de cirurgia bucomaxilofacial, que faz hoje esse tipo de tratamento, inclusive dentro do SUS. O nosso serviço de cirurgia dos profissionais, incluindo os profissionais aí de toda a equipe, também são referência no tratamento de deformidade facial. E a gente também tem um serviço de referência dentro de reconstrução óssea e implantes dentários. Com o apoio da família e dos amigos, hoje a Giovana deixa o preconceito longe. Assim como qualquer outra pessoa, ela tem seu lugar no mundo exatamente do jeito que é. Não tem nada que o indivíduo possa fazer para ele deixar de ter o lábio leporino. Então, o importante é ele poder entender a situação e, trabalhando essa situação, ter uma vida dentro da normalidade. Não dou muita bola, assim, eu não me importo muito, né? Se alguém me olha, eu olho para o lado, não dou bola, né? Porque nem todo mundo é perfeito, então, mas eu me acho muito bonita, então é isso que importa, né? Começa amanhã em Passo Fundo o 9º Congresso de Neurologia e Neurocirurgia, que vai reunir profissionais de todo o país. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Alain Freilich, do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, que é responsável pela organização do evento. Doutor, seja bem-vindo ao PFTV. O que nós podemos falar em termos de avanços no que diz respeito à neurologia e à neurocirurgia? A gente tem inúmeras medicações novas para diferentes doenças dentro da neurologia e temas que a gente vai abordar no congresso. Então, tratamento de doenças como esclerose múltipla, de doença de Parkinson, tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, tratamento cirúrgico de pessoas com dor crônica, reabilitação, novos métodos e técnicas de tratamento. De uma forma geral, doutor, podemos dizer que tem notícias boas vindo por aí? Sim, com certeza. A neurologia tem avançado muito nos últimos anos, tem muitas pesquisas sobre novas formas de tratamento e a gente tem tido cada vez mais esperança para tratamento de doenças que até 5 anos atrás não se considerava que não tinha tratamento. É o caso da esclerose múltipla, por exemplo? Por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença que, atualmente, com os medicamentos que a gente tem disponíveis, os pacientes podem, desde que feito o tratamento precoce adequadamente, ter uma vida praticamente normal, né? E as pessoas não sabem que a pessoa é doente porque ela é uma pessoa absolutamente normal, sem nenhum sintoma, né, desde que tratada de maneira precoce. Ou seja, receber o diagnóstico de esclerose múltipla é menos complicado do que era 5 anos atrás. Sim. Com certeza. Inclusive, uma das orientações que frequentemente eu passo para os pacientes com esclerose múltipla é que eles não fiquem olhando muitas coisas na internet, porque eles vão ver coisas de pacientes que têm a doença há 10 anos, da época que a gente não tinha os tratamentos que a gente tem hoje. Então, os pacientes que são feitos o diagnóstico hoje têm uma evolução muito, muito melhor. Doutor, e a famosa dor de cabeça? Quem nunca teve uma dor de cabeça ou teve por alguns dias repetidos? Esse é um dos assuntos que será discutido também. Isso é muito frequente, em torno de 15% da população tem enxaqueca, que é a dor de cabeça que mais causa incapacidade, é a terceira causa de incapacidade em pessoas jovens no mundo todo. E isso vai ser discutido o tratamento hospitalar de enxaqueca, então se levantar questões sobre o uso abusivo de medicamentos, de analgésicos, que pode causar mais dor de cabeça. 10 dias tomando analgésicos, doutor? Isso aí, mais do que 10 dias de analgésico por mês, isso já está associado a um risco de piora da dor de cabeça. A gente não precisa esperar chegar a 10 dias, na verdade, se a gente tem uma dor de cabeça que está incomodando muito, a gente tem que procurar tratamento. Outro tema que também envolve a área neurológica é a apneia do sono.
Isso, vai ser discutido no Congresso, então, tanto o tratamento quanto as consequências. O principal sintoma da apneia do sono é o ronco, que é uma coisa extremamente frequente na população e a maioria das pessoas que roncam tem algum grau de apneia do sono. Então, a gente vai ter uma palestra que vai falar sobre as consequências metabólicas da apneia do sono. Então, quer dizer, as pessoas com apneia do sono têm um risco maior de ter infarto, de ter AVC, de ter diabetes. E o que está envolvido, né, nisso tudo a gente vai discutir. Bom, doutor, esses aqui são só alguns dos temas que serão discutidos com palestrantes que vêm de várias partes do Brasil. Isso, tem palestrantes do Brasil e internacionais e nas diferentes áreas, tanto da medicina quanto fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, neuropsicologia. Então, é um evento multidisciplinar. Importante Passo Fundo sediar este evento por meio aí do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, porque esta região é uma referência na área da saúde no interior do estado. Sem dúvida, a gente fica muito contente com isso, né? Esse já é o 9º evento, 9º ano que a gente consegue realizar e o evento está ficando cada vez maior. O evento acontece no Hotel Vila Vergueiro para estudantes e profissionais, porém as inscrições se encerraram. Encerraram porque está lotado, né? Ainda bem. O que é bom de certa forma. Doutor, muitíssimo obrigada e sucesso a partir de amanhã aí nesse congresso. Obrigada. Obrigado. E você já está pensando em como vai usar o seu 13º salário? O programa Estúdio 4 desta semana falou sobre qual a melhor maneira de usar esse dinheiro e também sobre a expectativa do comércio de Passo Fundo para esse fim de ano. Veja só um trecho do programa. Eu acho que a data do Natal, historicamente, ela é a data mais importante para o comércio varejista. E não vai ser desse ano que vai ser diferente, né? Então, nós temos uma expectativa positiva. Imaginamos um crescimento de 5% em relação aos números do ano passado, de forma otimista. Sabemos que esses 7 bilhões não vão ser consumidos totalmente, né? O ano passado foram 4 bilhões e 600 milhões, mais ou menos. Então, o empresário tem que estar preparando o seu ponto para que venda o maior número de tickets, que o crescimento se dê, porque se você vai dar o crescimento pelo número de tickets, você, na verdade, cresceu. Se você só contar o volume, né, professor, você vai ter, às vezes, porque tivemos uma inflação. Então, o produto está mais caro. A primeira é, se tem algum tipo de dívida, fechar essa dívida. Fecha essa conta. Tá? Vai lá e paga. A segunda é, claro, nós já sabemos que todos irão comprar num valor um pouquinho abaixo. O ideal é que as pessoas consigam destinar parte do que sobra para aqueles que... É que normalmente quem está endividado não sobra praticamente nada, mas aqueles que não têm um nível de endividamento e que conseguem planejar, o ideal é gastar parte do 13º e parte economizar. O programa vai ao ar hoje às 8 horas da noite e tem uma última exibição na sexta, às 11 da noite. A gente faz agora um rápido intervalo e a seguir você confere o trabalho dos parceiros voluntários na cidade de Marau. Nós já voltamos.